Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. Bolsonarista Felipe Barros tentou lacrar com mentiras e foi amassado pelo ministro Fernando Haddad. Espia. Esse governo é um governo gastão, que obviamente o governo gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Nós temos aqui o resultado primário do governo. O governo Lula 3 tem um resultado primário pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Né? E qual é o remédio que esse governo quer para consertar esse rombo nas contas públicas? Aumentar imposto. Ou seja, um governo gastão que estourou as contas públicas e para consertar isso, o que se faz? Aumenta imposto. Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse agora o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Saudade do Paulo Guedes, tá com saudade do Paulo Guedes. Saudade do Paulo Guedes. Fixação, hein? Saudade do Paulo Guedes. É fixação. Quem fez tudo apareceu. Mentira. Respeite o ministro, deputado Felipe. Se nós estivéssemos sob o Paulo Guedes, certamente isso não estaria acontecendo. Eu tenho certeza absoluta disso. Estaria pior. É só olhar os números. Ou seja, ministro Haddad, o pobre tá passando fome, a população brasileira já sente a crise na pele, a inflação dos alimentos chegando, o governo só pensando em aumentar imposto para pagar a conta que está cada vez mais cara. Isso tudo é consequência dessa ideia mofada, desse socialismo petista, que quer porque quer cada vez mais aumentar impostos, favorecendo os banqueiros em detrimento do povo brasileiro. Agora, eu queria me deter um pouco na fala do deputado Felipe, mas não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Só está colocando na conta deste governo o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Mas eu recomendaria que só se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz. Quando a gente paga um calote do governo anterior, se eu colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, Collor e o Bolsonaro. Aí vem um presidente paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Fácil pegar um gráfico que não é mentira. O gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado, estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila que foi pago o ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança, infelizmente. A partir desse ano, o senhor começa a nos cobrar. Porque esse é o primeiro orçamento nosso. O orçamento do ano passado é um orçamento que vocês fizeram. O Supremo julgou a inconstitucionalidade da PEC do calote de precatórios e das leis complementares que tiraram o dinheiro dos governadores no período eleitoral para dizer que a inflação estava baixa. A inflação não estava baixa. O Banco Central, os 9 diretores indicados por vocês, fizeram a conta de quanto seria a inflação em 2022 se não fosse o truque da gasolina. E deu 8,25 de inflação no último ano de vocês. No nosso, deu menos de 4. Sabendo disso, nós não mantivemos a meta de inflação, que vocês nunca cumpriram. E nós aceitamos o desafio de manter a meta e buscar a meta. Esse ano, se não fosse a reoneração de combustíveis, já estaria em torno de 3,30. Porque vocês nunca fixaram essa meta para vocês. Vocês fixaram essa meta para os outros. Mas para vocês nunca fixaram. É fácil, o senhor vai colocar o vídeo da sua fala na sua rede social e vai parecer que o senhor ganhou o debate. O senhor perdeu o debate. Os dados que o senhor trouxe para cá estão equivocados, porque nós pagamos o calote que foi dado em governadores e nos credores do Estado. Estou falando de mais de 130 bilhões de calote. Então, se você vai botar na conta do presidente Lula, fica fácil assim fazer superávit. Quem sabe em 2026, só quer que a gente siga o exemplo de vocês, para ficar bonito, superávit fake que foi feito em 2022, nós não vendemos patrimônio na Bacia das Almas, canibalizando a Petrobras, fazendo uma lei absurda de privatização da Eletrobras, absurda.
sobre qualquer parâmetro. Agora o senhor vem falar de tributação. Quem ganhava 2 salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. E os amigos que tinham fundo offshore e fundo fechado, esses sim, amigos dos senhores, não pagavam nada. Nada. 300 milhões de reais em média depositados nos fundos fechados e offshore, 0 de imposto. O cidadão trabalhador registrado em folha, 2 salários mínimos, descontava imposto de renda. Esse é o sistema tributário que o senhor quer? Votaram, o PL votou contra a reforma tributária. Vocês queriam resgatar a CPMF. O secretário da Receita Federal, ele queria a volta da CPMF. É isso que o senhor deseja? O que aconteceu aqui do ponto de vista democrático, a transição mais perversa da história, nunca houve uma transição em regime democrático tão violenta quanto essa, inclusive com as contas públicas. Nós passamos o mês de dezembro vendo o governo anterior tomar medidas para tirar a arrecadação, para comprometer ainda mais o orçamento do ano seguinte. Nós tivemos que ao Supremo suspender as medidas do presidente em exercício, porque o país estava sem presidente, estava sem ministro da Economia, você não conseguia encontrar ninguém. Quem fez a transição foi o presidente Lira e o presidente Pacheco. Então, nós vamos seguir nosso caminho, nós temos um compromisso. O presidente Lula passou 8 anos controlando a inflação. Não vai ser diferente agora.